Ele, um magnata exigente, julgava pessoas por sua posição. Ela, uma jovem lavadora de pratos, escondia um talento extraordinário. Em uma crise no restaurante, a solução inusitada de Clara a faz assumir um papel inesperado. Seu talento oculto se revela. Jonathan, cético, fica deslumbrado. Ele vê não a lavadora de pratos, mas uma mulher com um dom e beleza que jamais esperaria. Prepare-se para uma reviravolta onde um talento oculto muda tudo e a alta sociedade tentará desmascará-la. Mas a força desse amor e a paixão pela arte provarão que o verdadeiro valor de uma pessoa reside na alma. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Clara. Alencar acordou às 4 da manhã com o barulho familiar da chuva, batendo no telhado de zinco da pequena casa em São Bernardo do Campo. O som metálico ecoava pelos cômodos apertados onde vivia com a mãe, Dona Rosa, e o irmão mais novo, Gabriel, de apenas 16 anos. Esfregou os olhos cansados e se levantou do colchão no chão, cuidando para não acordar Gabriel, que dormia ao seu lado. A mãe já estava acordada na cozinha, preparando o café da manhã com os poucos ingredientes que restavam na despensa quase vazia. Bom dia, mãe, sussurrou Clara, beijando a testa da mulher de cabelos grisalhos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Dona Rosa sorriu com ternura, mas Clara notou as olheiras profundas e a forma como ela apoiava a mão nas costas. O trabalho como faxineira em 3 casas diferentes estava cobrando seu preço, especialmente depois que o médico havia recomendado que ela diminuísse o ritmo devido às dores constantes na coluna. Vai chover o dia todo, pelo jeito, comentou Dona Rosa, servindo o café ralo em 2 xícaras descascadas. Você vai conseguir chegar bem no restaurante? Clara assentiu, tomando o café quente que aquecia suas mãos frias. Há 3 anos, trabalhava como lavadora de pratos no Elegância, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, localizado nos Jardins. A ironia não passava despercebida por ela. Enquanto lavava pratos que custavam mais que seu salário mensal, sonhava com receitas que nunca poderia preparar naquela cozinha luxuosa onde era praticamente invisível. O trajeto até o trabalho levava 2 horas. 2 conduções lotadas, onde Clara aproveitava para estudar receitas em um caderno velho que encontrara no lixo do restaurante. As páginas amareladas estavam repletas de suas anotações, combinações de sabores que imaginava e técnicas que observava escondida dos chefes. Era seu segredo mais bem guardado. A paixão pela confeitaria que queimava em seu peito como uma chama impossível de apagar. Ninguém no Elegância sabia que Clara passava as madrugadas acordada, praticando doces simples, com os poucos ingredientes que conseguia comprar com as sobras do seu salário. Ninguém sabia que ela memorizava cada movimento dos confeiteiros franceses, contratados por Jonathan Vance, o proprietário do império gastronômico, que incluía 5 restaurantes de alta gastronomia espalhados pela cidade. Ao chegar ao restaurante, Clara vestiu o uniforme simples e se dirigiu à área de lavagem, localizada nos fundos da cozinha. Era um mundo completamente diferente da sala principal, onde executivos e socialites degustavam pratos que custavam mais que o salário mínimo. Na cozinha, o ritmo era frenético. Os chefes gritavam ordens em francês e português, e Clara permanecia em seu canto, lavando incessantemente pratos, talheres e equipamentos. Clara precisa ser mais rápida, gritou o chefe Laurent, o chefe executivo francês que comandava a cozinha com mão de ferro. Estamos com falta de pratos para o almoço. Ela acelerou o ritmo, suas mãos já calejadas, mergulhando na água quente e ensaboada. Ao seu redor, os sous-chefes preparavam pratos elaborados, risotos com trufas, peixes importados com molhos complexos e sobremesas que pareciam obras de arte.
Clara observava tudo com olhos atentos, gravando cada detalhe, cada técnica, cada combinação de ingredientes. Durante a pausa do almoço, ela se sentou no pequeno pátio dos funcionários e abriu seu caderno. Começou a esboçar uma nova receita, um petit four de chocolate com recheio de frutas vermelhas e cobertura espelhada. Sabia exatamente como fazer. Tinha observado o chefe Amélie preparar sobremesas similares dezenas de vezes. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto desenhava, não de nervosismo, mas de uma excitação contida. "Você desenha bem", comentou Marcela, uma das ajudantes de cozinha, olhando por cima do ombro de Clara. "Que bonitinho esse docinho!" Clara fechou rapidamente o caderno corada. "É só um rabisco. Parece bem real para mim", insistiu Marcela com um sorriso. "Você já fez algum doce desses?" Não, Clara mentiu guardando o caderno na mochila. "Só gosto de desenhar." A verdade era que Clara havia tentado recriar algumas sobremesas em casa, usando ingredientes básicos e muita criatividade. O resultado nem sempre era perfeito, mas tinha sabor. Gabriel sempre elogiava seus doces caseiros, dizendo que eram melhores que qualquer coisa que comia na escola. Dona Rosa também adorava, especialmente o pudim de pão que Clara inventara para aproveitar pães amanhecidos. De volta ao trabalho, Clara continuou lavando pratos enquanto observava a chefe Amélie preparar um tiramisu para um cliente especial. Cada movimento era preciso, quase uma dança. A forma como ela separava os ovos, como batia o mascarpone, como mergulhava os biscoitos savoiardi no café. Clara memorizou tudo, imaginando como poderia adaptar a receita com ingredientes mais acessíveis. O final do dia chegou com Clara exausta, mas determinada. No ônibus de volta para casa, calculou mentalmente quanto precisaria economizar para comprar mascarpone verdadeiro. Talvez pudesse substituir por uma mistura de cream cheese e creme de leite fresco. O café poderia ser mais forte, mais encorpado. E os biscoitos? Talvez pudesse fazer em casa. Ao chegar em São Bernardo do Campo, encontrou Gabriel estudando na mesa da cozinha à luz da lâmpada fraca. Ele sorriu ao vê-la, os olhos brilhando com esperança. "E aí, mana? Como foi o trabalho hoje?" "Normal", respondeu Clara, mexendo os cabelos do irmão. "E os estudos? Como foi a prova de matemática?" "Acho que foi bem. Estou estudando para o vestibular, lembra? Vou ser engenheiro e tirar vocês dessa vida." Clara sorriu, o coração apertando de orgulho e preocupação. Gabriel era brilhante, merecia todas as oportunidades do mundo. Era por ele e pela mãe que ela aguentava as longas horas lavando pratos, os olhares condescendentes dos outros funcionários, a sensação constante de invisibilidade. "Claro que vai", disse Clara, beijando o topo da cabeça dele. "Mas primeiro, que tal um lanche? Trouxe alguns ingredientes hoje." Na verdade, ela havia guardado algumas frutas que iam ser descartadas no restaurante. Com um pouco de açúcar e criatividade, transformaria aquilo em algo especial. Era assim que Clara lidava com as adversidades, criando beleza e doçura onde outros viam apenas sobras. Enquanto preparava um doce simples para a família, Clara permitiu-se sonhar por alguns momentos. Imaginou-se criando sobremesas em uma cozinha própria, vendo as pessoas sorrirem ao provar suas criações. Era um sonho impossível, ela sabia, mas que a mantinha forte nos momentos mais difíceis. A sexta-feira começou diferente no Elegância. Clara percebeu a tensão no ar assim que chegou à cozinha. Chefe Laurent caminhava de um lado para o outro, gesticulando nervosamente ao telefone, enquanto o chefe Amélie estava visivelmente abalada, sentada em um banco com as mãos cobrindo o rosto. Os outros funcionários sussurravam entre si, e um clima de pânico pairava sobre o ambiente normalmente controlado. Chefe Amélie teve que sair, explicou Marcela em voz baixa para Clara. A filha dela sofreu um acidente e está no hospital. E hoje é o jantar de gala para 200 pessoas, incluindo aquele empresário importante, o Jonathan Vance. Clara conhecia bem o nome. Jonathan Vance era o proprietário do restaurante,
um magnata de 40 anos, conhecido por sua exigência absoluta e perfeccionismo implacável. Suas visitas ao Elegância eram raras, mas quando aconteciam, toda a cozinha entrava em estado de alerta máximo. E hoje, justamente hoje, ele estaria presente para o evento mais importante do mês. Sem chefe Amélie, não temos quem faça as sobremesas, continuou Marcela preocupada. Laurent está tentando encontrar outro confeiteiro, mas é véspera de fim de semana. Ninguém está disponível. Clara sentiu o estômago se contrair. Conhecia cada uma das sobremesas do cardápio daquela noite. Tinha observado o chefe Amélie prepará-las dezenas de vezes. Sabia exatamente quantos gramas de chocolate eram necessários para o mousse, a temperatura ideal para o caramelo, o ponto exato do merengue francês. Mas nunca ousaria se manifestar. Era apenas a lavadora de pratos. Por volta das 2 da tarde, quando o desespero na cozinha havia atingido níveis críticos, Jonathan Vance entrou pela primeira vez na área de serviço. Clara o reconheceu imediatamente. Alto, elegante, vestindo um terno impecável que provavelmente custava mais que seu salário anual. Seus olhos escuros percorreram a cozinha com uma intensidade que fez todos pararem de trabalhar por um momento. Laurent, disse Jonathan com voz firme e controlada. Preciso de uma solução. Em 4 horas, 200 convidados esperarão sobremesas dignas da reputação deste estabelecimento. Qual é o plano? Chefe Laurent engoliu em seco. Senhor Vance, estou tentando todos os contatos, mas não há soluções milagrosas. Jonathan interrompeu, suas mãos se fechando em punhos. O evento de hoje pode definir contratos de milhões. Não posso servir sobremesas compradas em uma confeitaria qualquer. Clara estava em seu canto habitual, lavando taças de cristal, mas não conseguia evitar ouvir cada palavra. Seu coração batia acelerado enquanto uma voz interna a encorajava a falar. Ela conhecia aquelas receitas, sabia que conseguiria executá-las. Mas quem acreditaria na lavadora de pratos? Foi então que aconteceu o impensável. Um dos sous-chefes, desesperado, derrubou uma bandeja inteira de mise en place, espalhando ingredientes caros pelo chão. O barulho ecoou pela cozinha, seguido de um silêncio tenso. Jonathan fechou os olhos por um momento, claramente lutando para manter a compostura. Isso é inaceitável, murmurou ele, mais para si mesmo que para os outros. Clara não conseguiu mais se conter. Com as mãos ainda molhadas, aproximou-se timidamente do grupo. Sua voz saiu como um sussurro, mas na cozinha silenciosa todos puderam ouvi-la. Sr. Vance, eu acompanho o chefe Amélie há 3 anos. Conheço todas as receitas das sobremesas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Clara, incluindo o de Jonathan, que anotou pela primeira vez. Seus olhos a percorreram rapidamente. Uniforme simples, mãos calejadas, postura humilde. Uma expressão de ceticismo cruzou seu rosto. Você é Clara Alencar, senhor. Lavadora de pratos, ela respondeu, sua voz tremendo ligeiramente. Jonathan trocou um olhar com Laurent, que balançou a cabeça discretamente, como se dissesse que a ideia era absurda. Mas algo na determinação dos olhos de Clara fez Jonathan hesitar. Você está me dizendo que uma lavadora de pratos pode executar sobremesas de nível internacional? Sei que parece impossível, Clara disse, respirando fundo. Mas observo o chefe Amélie todos os dias. Memorizo cada técnica, cada proporção. Posso mostrar, se me permitir. A tensão na cozinha era palpável. Laurent parecia prestes a explodir, mas Jonathan levantou a mão, silenciando-o. Ele estudou Clara por longos segundos, seus olhos buscando sinais de competência onde só via uma funcionária invisível. Laurent, quanto tempo temos? 3h30, senhor. Jonathan olhou novamente para Clara, algo em seu interior, talvez desespero, talvez curiosidade, o fez tomar uma decisão que surpreendeu até mesmo ele. Muito bem, Clara Alencar. Você tem 30 minutos para me mostrar que consegue fazer um mousse de chocolate perfeito. Se falhar, perde o emprego.
Se conseguir, ele fez uma pausa, terá a chance de salvar esta noite. O coração de Clara quase parou. 30 minutos para provar 3 anos de observação silenciosa e prática secreta em casa. Ela assentiu, não confiando na própria voz. Dirigiu-se à estação de confeitaria com passos determinados, ignorando os olhares incrédulos dos colegas. Suas mãos, surpreendentemente firmes agora, começaram a separar os ingredientes. Chocolate belga, 70%. Ovos frescos, açúcar refinado, creme de leite. Cada item foi pesado com precisão que impressionou até Laurent. Enquanto derretia o chocolate em banho-maria, Clara sentia os olhos de Jonathan fixos nela. Não ousava olhar diretamente para ele, mas podia sentir sua presença intensa, avaliando cada movimento. Ela se concentrou na temperatura, na textura sedosa que se formava lentamente. A clara em neve formou picos perfeitos em suas mãos experientes. O movimento de incorporação foi suave, delicado, exatamente como havia visto o chefe Amélie fazer centenas de vezes. A mistura final tinha a consistência ideal, aerada mas cremosa. Quando colocou as porções individuais na geladeira, Clara finalmente ousou olhar para Jonathan. Ele estava próximo, observando-a, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era mais ceticismo puro. Havia algo que parecia surpresa, talvez até respeito. Agora esperamos, disse Clara simplesmente. 20 minutos depois, Jonathan provou o mousse. Seus olhos se fecharam por um momento, processando sabor e textura. Quando os abriu, havia algo diferente em seu olhar. Ele realmente havia, pela primeira vez. É perfeito, disse ele, sua voz carregada de uma admiração genuína. Como isso é possível? Clara sentiu lágrimas ameaçando seus olhos. Sempre sonhei em ser confeiteira, senhor. Apenas nunca tive oportunidade. Jonathan continuou a fitá-la, como se tentasse conciliar a mulher talentosa que acabara de conhecer com a funcionária invisível que lavava pratos há 3 anos sob seu próprio teto. Naquele momento, algo fundamental mudou entre eles, e Clara soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Você vai assumir a confeitaria hoje, disse Jonathan, sua voz ecoando pela cozinha silenciosa. Laurent, Clara terá acesso completo à estação de sobremesas e a todos os ingredientes necessários. Chefe. Laurent abriu a boca para protestar, mas Jonathan o silenciou com um olhar severo. Clara sentiu as pernas tremerem. Uma coisa era fazer um mousse de teste. Outra, completamente diferente, era preparar sobremesas para 200 pessoas em um evento de gala. Eu vou precisar de ajuda, Clara murmurou, olhando ao redor da cozinha hostil. Receitas. Não consigo fazer tudo sozinha. Marcela e Roberto vão ajudá-la, Jonathan decidiu, apontando para 2 sous-chefes que pareciam pouco entusiasmados com a designação. Exercita. Laurent supervisionará o restante do cardápio. Quero updates de 15 em 15 minutos. Assim que Jonathan saiu da cozinha, o ambiente explodiu em sussurros e olhares desaprovadores. Clara podia sentir a tensão irradiando dos colegas. Não era apenas ceticismo profissional, era ressentimento puro. Como a lavadora de pratos havia conseguido uma oportunidade que eles, com anos de experiência e formação culinária, nunca tiveram. Isso é ridículo, murmurou um dos seus chefes para outro. Ele enlouqueceu completamente. Clara ignorou os comentários e dirigiu-se à estação de confeitaria, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava os ingredientes. O cardápio exigia 4 sobremesas diferentes: mousse de chocolate com frutas vermelhas, tiramisu individual, tarte tatin de maçã com sorvete de baunilha e profiteroles com calda de caramelo salgado. Cada uma demandava técnicas específicas e timing perfeito. Por onde começamos? Perguntou Marcela, sua voz carregada de ceticismo mal disfarçado. Clara respirou fundo, tentando canalizar a confiança que havia sentido momentos antes. Vamos começar com o tiramisu. Precisa descansar pelo menos 2 horas para desenvolver o sabor.
Enquanto separava ovos e pesava mascarpone, Clara sentia todos os olhares sobre si. Cada movimento era analisado, cada decisão questionada silenciosamente. Roberto suspirou dramaticamente quando ela pediu para ele preparar o café forte para embeber os biscoitos. "Você tem certeza dessa proporção?" Ele perguntou, claramente esperando que ela cometesse um erro. "Tenho", Clara respondeu, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. "Chefe Amélie sempre usa essa medida. Confie em mim." O Zabaglione ficou perfeito, cremoso e aerado, exatamente como ela havia memorizado. Enquanto montava as camadas individuais, Clara sentiu uma calma estranha tomando conta de si. Era como se suas mãos soubessem exatamente o que fazer, guiadas por 3 anos de observação atenta e prática secreta. Jonathan retornou à cozinha depois de 30 minutos. Seus olhos procurando imediatamente por Clara. Ela estava concentrada na preparação da massa choux para os profiteroles, suas mãos trabalhando com uma precisão que impressionou até Laurent. "Como está o progresso?" Jonathan perguntou, parando ao lado dela. "O tiramisu está montado e descansando", Clara respondeu sem parar de trabalhar. "A massa choux está no ponto certo. Veja a consistência quando levanto a colher." Jonathan observou a massa, esticando em uma fita lisa e brilhante. Era exatamente como deveria ser. Ele notou como Clara testou a temperatura do forno com a mão antes de colocar o choux para assar, um truque que apenas confeiteiros experientes conheciam. "Onde aprendeu essa técnica?" Ele perguntou, genuinamente curioso. "Observando Chefe Amélie", Clara respondeu, corando ligeiramente. Ela sempre dizia que o forno meneia, que às vezes a temperatura não é exata. Aprendi a sentir o calor. Enquanto os profiteroles douravam no forno, Clara começou a preparar a tarte tatin. Caramelizar açúcar exigia timing perfeito. Muito pouco e ficaria pálido, muito e amargaria. Ela observou atentamente a cor dourada se desenvolvendo na panela, mexendo delicadamente para distribuir o calor. "Cuidado", murmurou Roberto, "está quase queimando." "Ainda não", Clara disse com confiança, observando o caramelo atingir a cor de âmbar perfeita antes de adicionar as maçãs cuidadosamente cortadas em fatias uniformes. Jonathan ficou impressionado com sua segurança. Esta não era uma pessoa que estava improvisando, era alguém que realmente entendia do ofício. Como isso havia passado despercebido por 3 anos? O ponto crítico chegou quando Clara começou a preparar o sorvete de baunilha para acompanhar a tarte. A máquina de sorvete estava com problemas e o tempo estava se esgotando. Por um momento, o pânico tomou conta de seus olhos. "Posso usar nitrogênio líquido?" Ela perguntou rapidamente para Laurent, que pareceu surpreso com o conhecimento da técnica. "Você sabe usar nitrogênio?" Ele questionou incrédulo. "Vi chefe Amélie fazer várias vezes para emergências", Clara explicou, já pegando o equipamento. "A textura fica diferente, mais densa, mas o sabor se mantém." Com movimentos precisos, ela incorporou o nitrogênio à base do sorvete, criando uma textura cremosa em minutos. Jonathan observava fascinado, não apenas pela técnica, mas pela forma como Clara resolvia problemas sob pressão. Às 7 da noite, 1 hora antes do serviço, todas as sobremesas estavam prontas. Clara havia conseguido não apenas executar receitas complexas, mas também adaptar-se a problemas inesperados e liderar uma pequena equipe. Suas mãos estavam tremendo de exaustão, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Jonathan provou cada sobremesa metodicamente. O tiramisu estava perfeito, cremoso e equilibrado. A tarte tatin tinha a combinação ideal de doce e ácido. Os profiteroles estavam leves como ar, e o sorvete de nitrogênio havia criado uma textura interessante que complementava a torta perfeitamente. "Excepcional", ele disse finalmente, seus olhos encontrando os de Clara. "Cada uma delas está no padrão que exijo."
Clara sentiu lágrimas ameaçando seus olhos. 3 anos de sonhos silenciosos haviam se transformado em realidade em uma única tarde. Ela havia provado não apenas para Jonathan, mas para si mesma que seu talento era real. Agora vem a parte mais difícil. Jonathan continuou, sua voz mais suave. O serviço. Você conseguirá manter a qualidade sob pressão? Clara assentiu determinada. Havia chegado até ali, não ia desistir agora. Enquanto se preparava para o serviço, não percebeu que Jonathan permaneceu na cozinha mais tempo que o usual, observando-a com uma expressão que combinava admiração profissional e algo mais que ele próprio ainda não conseguia identificar. O serviço começou às 8 em ponto e durante a primeira hora, tudo correu conforme o planejado. Clara comandava sua pequena estação com eficiência crescente, finalizando cada prato com a precisão que havia observado em chefe Amélie. Os garçons levavam e traziam pratos vazios, sempre um bom sinal. Jonathan passou algumas vezes pela cozinha, seus olhos buscando Clara, um aceno quase imperceptível de aprovação quando suas sobremesas saíam impecáveis. Mas às 9h15, quando o serviço estava no auge, o primeiro desastre aconteceu. Clara! E gritou Roberto, sua voz carregada de pânico. O freezer da estação parou de funcionar. Clara correu até o equipamento e sentiu seu coração afundar. O sorvete de baunilha estava derretendo rapidamente, e ela tinha pelo menos 50 porções de tarte tatin ainda por servir. Pior ainda, o tiramisu também estava na mesma geladeira, e a temperatura elevada comprometeria completamente a textura. Quanto tempo faz que parou? Briella perguntou, tentando manter a calma. Não sei. Acabei de perceber. E Roberto respondeu, mas havia algo em seus olhos que Clara não conseguiu identificar. Uma satisfação maliciosa que a fez questionar se o problema havia sido realmente acidental. Temos que transferir tudo para a câmara fria principal, Clara disse rapidamente. Mas Laurent apareceu ao seu lado com uma expressão sombria. Impossível. A câmara está cheia com os ingredientes para amanhã. Não há espaço. Clara sentiu o pânico começar a tomar conta. 50 convidados ainda esperavam sobremesa, incluindo críticos gastronômicos e investidores importantes. Se não conseguisse servir as sobremesas, todo o evento seria um fracasso. Foi então que ouviu vozes vindas da área de serviço. Uma conversa que gelou seu sangue. Completamente absurdo. Jonathan enlouqueceu ao colocar uma lavadora de pratos para fazer sobremesas. Uma voz feminina aristocrática comentava alto o suficiente para ser ouvida na cozinha. É Victoria Mendes, sussurrou Marcela, crítica do jornal Estado Gourmet. Ela está aqui esta noite. Clara sentiu o estômago se contrair. Victoria Mendes era conhecida por suas críticas devastadoras e por sua defesa intransigente dos padrões tradicionais da alta gastronomia. Eu soube da história toda, continuou Victoria. Uma funcionária qualquer resolveu brincar de chefe. Jonathan sempre foi excêntrico, mas isso ultrapassa todos os limites. Imaginem que precedente estamos criando. As sobremesas estão deliciosas, comentou o outro convidado, mas Victoria cortou rapidamente. O sabor pode até estar aceitável, mas e a formação? A técnica? Não se pode simplesmente colocar qualquer pessoa para comandar uma cozinha profissional. É um desrespeito a todos os chefes que estudaram e se sacrificaram anos para chegar aqui. Clara apoiou-se na bancada, sentindo as palavras como facadas. Cada frase confirmava seus piores medos. Ela realmente não pertencia àquele mundo. Era uma impostora, uma lavadora de pratos brincando de confeiteira. Clara, o que fazemos? E Marcela perguntou, mas sua voz soava distante. As vozes continuavam do lado de fora. Agora, com mais convidados se juntando à conversa. Jonathan sempre foi impulsivo nos negócios, dizia uma voz masculina. Mas isso pode afetar seriamente a reputação do Elegância. Os investidores não vão gostar nada dessa experiência social.
É exatamente isso, Vitória concordou. Uma experiência social às custas da excelência gastronômica. Amanhã mesmo vou publicar um artigo sobre isso. Quando a caridade substitui a competência, que título perfeito. Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes ameaçando transbordar. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela realmente não passasse de uma sonhadora que havia se iludido com suas próprias capacidades. 3 anos observando não eram equivalentes a anos de formação e experiência. Eu não deveria estar aqui, ela murmurou para si mesma. Nesse momento, Jonathan entrou na cozinha, suas sobrancelhas franzidas em preocupação. Clara, o que está acontecendo? Por que as sobremesas pararam de sair? Ela virou-se para ele e Jonathan viu imediatamente o desespero em seus olhos. Senhor Vance, O freezer quebrou e eu não consigo. Talvez fosse melhor chamar um confeiteiro de verdade. Eu não... O que você está dizendo? Jonathan interrompeu, sua voz mais baixa, mais intensa. Eu ouvi as pessoas falando. Eles estão certos. Eu sou apenas uma lavadora de pratos. Não tenho formação. Não tenho experiência real. Estou envergonhando o senhor e o restaurante. Jonathan olhou ao redor da cozinha e notou os olhares dos outros funcionários. Alguns com pena, outros com satisfação mal disfarçada. Ele percebeu que Clara estava sendo sabotada, não apenas por equipamentos defeituosos, mas pelo ambiente hostil que a cercava. Clara, ele disse firmemente, olhe para mim. Ela ergueu os olhos hesitantemente. Em 3 horas, você fez sobremesas que rivalizam com qualquer confeiteiro profissional que já trabalhei. Você resolveu problemas com criatividade e manteve a qualidade sob pressão. Isso não é sorte, é talento real. Mas as pessoas sempre vão questionar o que não entendem, Jonathan disse, sua voz ganhando uma intensidade que Clara nunca havia visto. A questão é, você vai deixar que a opinião deles defina seu valor? Clara olhou para as sobremesas semi-prontas ao redor da estação, para os ingredientes desperdiçados, para os olhares julgadores dos colegas. Sentiu vontade de tirar o avental e voltar para sua vida simples em São Bernardo do Campo, onde ninguém esperava nada, além do que ela sempre foi. Mas então, lembrou-se do brilho nos olhos de Gabriel, quando falava sobre seus sonhos de ser engenheiro. Lembrou-se de Dona Rosa trabalhando mesmo com dores nas costas para sustentar a família. Lembrou-se de todas as noites que passou estudando receitas em cadernos velhos, sonhando com um momento como aquele. Eu preciso de 15 minutos. Ela disse finalmente, sua voz ainda trêmula, mas com uma determinação crescente. E preciso que alguém me ajude a resolver o problema do freezer, não a criar mais obstáculos. Jonathan assentiu, algo que parecia orgulho brilhando em seus olhos. Você terá toda a ajuda necessária. Mas mesmo enquanto Clara começava a reorganizar sua estação, as vozes cruéis continuavam ecoando em sua mente. O maior obstáculo não seria a falta de equipamento ou ingredientes, seria provar que uma garota de São Bernardo do Campo poderia realmente pertencer àquele mundo de cristal e expectativas impossíveis. Enquanto Clara tentava desesperadamente salvar o que restava das sobremesas derretidas, uma figura inesperada apareceu na entrada da cozinha. Era uma mulher elegante, de cabelos prateados, vestindo um avental simples por cima de um vestido caro. Clara a reconheceu imediatamente das fotos nos jornais sociais. Helena Vance, mãe de Jonathan e lenda da gastronomia brasileira. Jonathan me contou o que está acontecendo, disse Helena, dirigindo-se diretamente para Clara com um sorriso caloroso. Pensei que talvez precisasse de uma mão extra. A cozinha inteira parou. Helena Vance era uma figura mítica no mundo culinário brasileiro. Havia começado com um pequeno restaurante nos anos 80 e construído o império que Jonathan herdara. Mais impressionante ainda era sua história pessoal. Havia vencido o preconceito de ser uma mulher em um mundo dominado por homens, vinda de uma família simples do interior de Minas Gerais. Dona Helena, Clara gaguejou.
Quer dizer, muito obrigada, mas nada de Dona Helena. A mulher mais velha interrompeu com gentileza. Me chame de Helena. E agora me conte qual é exatamente o problema. Clara explicou rapidamente a situação do freezer e o tempo que estava perdendo. Helena ouviu atentamente, seus olhos experientes avaliando tanto as sobremesas quanto a pressão que Clara estava enfrentando. Jonathan. Helena chamou seu filho, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Quantos convidados ainda precisam ser servidos? 45, ele respondeu. Perfeito. Clara, vamos improvisar. Você tem todos os ingredientes para fazer um sorvete na hora? Sim, mas sem a máquina. Helena sorriu, um brilho travesso nos olhos. Quem precisa de máquina? Vou te ensinar um truque que aprendi quando tinha sua idade e trabalhava em uma cozinha muito menor que esta. Com movimentos ágeis que desmentiam sua idade, Helena começou a organizar tigelas de metal. Gelo, sal grosso e muito músculo. Minha avó fazia sorvete assim na fazenda. Clara observou fascinada, enquanto Helena criava um sistema improvisado de banho de gelo salgado. A química é simples. O sal baixa o ponto de congelamento, criando uma temperatura mais baixa que o gelo comum. Enquanto trabalhavam lado a lado, Helena começou a contar histórias. Tutais Nizu. Sabe quando comecei, também era considerada inadequada para a cozinha profissional. Uma moça do interior que mal sabia ler francês nos cardápios. Clara batia vigorosamente a mistura no gelo, seguindo as instruções de Helena. Como a senhora aguentou as críticas? Porque descobri uma coisa importante, Helena disse, olhando diretamente nos olhos de Clara. Talento verdadeiro não vem de certificados ou sobrenomes. Vem de paixão, observação e coragem para tentar. Você tem os três. Enquanto isso, Jonathan observava a interação entre as duas mulheres com um sentimento estranho crescendo em seu peito. Havia algo na determinação de Clara, na forma como ela absorvia cada conselho de sua mãe que o tocava profundamente. Não era apenas admiração profissional, era algo mais complexo, mais pessoal. Jonathan sempre foi sensível a talentos ocultos. Helena continuou, como se lesse os pensamentos do filho. Desde pequeno, ele via potencial onde outros viam apenas aparências. Uma característica rara em nosso mundo. Clara notou o tom especial na voz de Helena e olhou rapidamente para Jonathan. Por um momento, seus olhares se encontraram e ela viu algo vulnerável em seus olhos, uma tristeza antiga que ela não conseguia compreender completamente. O sorvete está no ponto, Helena anunciou testando a textura. Agora, Clara, me mostre como você finaliza seus pratos. Com Helena ao seu lado, Clara sentiu uma confiança renovada. Começou a montar as sobremesas com mais fluidez, suas mãos encontrando o ritmo novamente. Helena a auxiliava silenciosamente, antecipando suas necessidades como se fossem uma dupla há anos. Impressionante, murmurou Lohan, observando a sincronia entre elas. É como se ela fosse da família. Helena completou com um sorriso significativo. Jonathan se aproximou das duas, observando Clara finalizar um prato de tarte tatin com perfeição artística. Mas como você sabia que ela conseguiria? Helena olhou para o filho com uma expressão que misturava carinho e preocupação. Porque ela me lembra alguém que conheço muito bem. Alguém que também teve que provar seu valor contra todas as expectativas. Quem? E Clara perguntou curiosa, colocando a última cereja cristalizada no profiterole. Você, Helena disse para Jonathan, tocando suavemente o braço do filho. Quando você decidiu assumir os restaurantes, todos disseram que era jovem demais, inexperiente demais. Lembra como foi difícil? Jonathan desviou o olhar, claramente desconfortável com a direção da conversa. Clara percebeu que havia camadas em sua história que ela não conhecia. Feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado completamente. A diferença? Helena continuou gentilmente. É que Jonathan teve o privilégio do sobrenome para abrir portas, mesmo quando duvidaram dele. Clara tem apenas seu talento e sua determinação.
As últimas sobremesas saíram da cozinha às 10h30. Clara estava exausta, mas radiante, suas mãos ainda tremendo ligeiramente da adrenalina. Helena a abraçou calorosamente. Você salvou a noite, ela disse. E, mais importante, provou para si mesma do que é capaz. Enquanto Helena se despedia, ela sussurrou algo para Jonathan que Clara não conseguiu ouvir. Mas viu o rosto dele se transformar, uma emoção intensa passando por seus olhos antes dele se compor novamente. Quando ficaram sozinhos na cozinha já vazia, Jonathan se aproximou de Clara. Você foi extraordinária hoje. Não sei como agradecer. Foi a sua mãe que me salvou, Clara respondeu, tirando o avental sujo. Não, Jonathan disse firmemente. Foi sua coragem. Minha mãe apenas mostrou o que eu já havia visto, que você é especial. Clara sentiu seu coração acelerar com a intensidade em sua voz. Havia algo no jeito como ele a olhava, como se ela fosse mais que uma funcionária talentosa. Como se ela fosse importante para ele de uma forma que transcendia o profissional. Mas antes que pudesse processar completamente aquele momento, as luzes da cozinha piscaram, lembrando-os de que o dia havia terminado e que amanhã traria novas decisões, novos desafios e talvez novas revelações sobre o que realmente havia começado entre eles. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha de felicidade. Pela primeira vez em anos, havia dormido profundamente, sem as preocupações usuais sobre dinheiro ou futuro. O sucesso da noite anterior ainda pulsava em suas veias como uma promessa de que talvez finalmente sua vida pudesse mudar. Essa sensação durou exatamente até ela chegar ao trabalho. Você viu? Marcela perguntou assim que Clara entrou na cozinha, estendendo um jornal com uma expressão sombria. A manchete do Estado Gourmet saltou da página como um soco no estômago. Experimento social ou fraude gastronômica. A farsa da Cinderela dos pratos. Clara leu o artigo com crescente horror. Vitória Mendes havia sido implacável. O que presenciamos ontem no Elegância foi um teatro grotesco que desrespeita décadas de tradição culinária. Uma funcionária da limpeza, sem qualquer formação ou credencial, foi colocada para preparar sobremesas em um evento de gala, como se talento culinário fosse algo que se possa improvisar ou fingir. Jonathan Vance, em uma jogada publicitária questionável, transformou seu restaurante em palco de um experimento social que beira o absurdo. Que mensagem estamos enviando aos verdadeiros profissionais que dedicaram anos estudando em escolas renomadas? Mais preocupante ainda são os rumores de que esta encenação foi planejada. Fontes internas sugerem que a suposta descoberta de Clara Alencar foi cuidadosamente orquestrada para gerar publicidade e comoção. O próprio fato de Helena Vance ter aparecido coincidentemente para ajudar levanta questões sobre a autenticidade de todo o episódio. Não podemos permitir que nossos padrões gastronômicos sejam rebaixados em nome de narrativas românticas dignas de novela. A excelência culinária exige formação, dedicação e respeito às tradições, não experimentos sociais com funcionários não qualificados. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. As palavras experimento social e encenação planejada ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. Tudo havia sido uma farsa? Jonathan havia realmente orquestrado tudo? Clara! A voz de Jonathan atrás dela a fez se virar bruscamente. Ele parecia abatido com olheiras profundas. Precisamos conversar. Eles se dirigiram para seu escritório em silêncio. Clara notou como os outros funcionários a olhavam. Alguns com pena, outros com satisfação mal disfarçada. A garota que havia subido tão alto estava prestes a cair de forma espetacular. O artigo é uma mentira, Jonathan disse assim que fechou a porta. Não houve nenhuma encenação. Eu jamais... Mas sua mãe apareceu na hora exata. Clara o interrompeu, sua voz tremendo. Como ela soube? Como ela estava preparada para ajudar?
Jonathan hesitou por um momento crucial, e essa hesitação foi como uma confissão para Clara. Eu liguei para ela quando vi que você estava em dificuldades, ele admitiu. Pensei que ela poderia ajudar. Então foi planejado, Clara sussurrou, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Eu realmente fui um experimento social para você. Não, Clara, você não entende, mas ela já não estava ouvindo. Tudo fazia sentido agora. A atenção repentina, a oportunidade impossível, a presença conveniente de Helena. Ela havia sido uma marionete em um show cuidadosamente dirigido. Seu telefone tocou. Era Gabriel. Clara, o que está acontecendo? Tem gente aqui em casa perguntando sobre você. Dizendo que você está nos jornais. A mãe está preocupada. O coração de Clara parou. Que tipo de gente? Repórteres. E tem uma mulher dizendo que quer fazer uma matéria sobre nossa família. Sobre como pobres tentam se aproveitar de ricos. Clara fechou os olhos, sentindo náusea. A fama que achava que queria havia se transformado em um pesadelo que estava atingindo as pessoas que mais amava. Gabriel, não falem com ninguém, nada. Eu já estou indo. Desligou o telefone e encarou Jonathan, que a observava com uma expressão de pânico crescente. Eles foram atrás da minha família. Ela disse, sua voz estranhamente calma. Por sua causa, minha família está sendo perseguida. Clara, eu posso resolver isso. Posso controlar a imprensa? Controlar? Ela repetiu, uma risada amarga escapando. Como você controlou ontem? Como você está controlando sua própria imagem? Ela se dirigiu à porta, mas Jonathan a segurou pelo braço gentilmente. Por favor, não vá. Não assim. Deixe-me explicar. Clara olhou para ele e por um momento viu além da fachada do empresário bem-sucedido. Viu um homem assustado, vulnerável, que talvez tivesse cometido erros, mas que genuinamente se importava. Isso apenas tornou tudo mais doloroso. Eu não deveria ter sonhado, ela disse, lágrimas finalmente transbordando. Pessoas como eu não pertencem ao seu mundo. E quando tentamos, só causamos dor para todos que amamos. Isso não é verdade. Olhe para mim. De Clara explodiu, a dor e frustração de anos finalmente encontrando voz. Olhe realmente para mim. Eu sou uma lavadora de pratos de São Bernardo do Campo. Minha mãe faz faxina para sobreviver. Meu irmão estuda com livros emprestados. Ela gesticulou ao redor do escritório luxuoso. Não é meu mundo. Nunca foi. E fingir que é só machuca a todos. Ela saiu do escritório antes que Jonathan pudesse responder, correndo pela cozinha, onde os sussurros a seguiram como facas. Pegou suas coisas do armário e se dirigiu. À saída, Clara! A voz de Jonathan ecoou atrás dela, mas ela não parou. Na rua, enquanto esperava o ônibus, Clara olhou uma última vez para o Elegância. Por algumas horas, havia se sentido como se pertencesse ali. Havia provado que podia criar beleza, que tinha talento. Mas talento não era suficiente quando vinha com o preço da humilhação de sua família e da destruição de seus próprios sonhos. No ônibus lotado de volta para casa, Clara tomou uma decisão que a partiu por dentro. Nunca mais pisaria em uma cozinha profissional. Voltaria ao seu lugar, protegeria sua família e esqueceria que por um breve momento havia tocado as estrelas. Mas o que ela não sabia era que, no escritório que havia deixado para trás, Jonathan estava tomando uma decisão própria, uma que mudaria tudo. Clara encontrou sua casa sitiada por 3 repórteres e uma van de televisão. Conseguiu entrar pelos fundos, pulando o muro do vizinho, e encontrou Dona Rosa no quarto, chorando silenciosamente enquanto Gabriel tentava consolá-la. Eles estão dizendo que somos aproveitadores. Dona Rosa soluçou quando viu Clara, que você mentiu para conseguir o emprego e nossa família está tentando enganar pessoas importantes. Gabriel estava furioso. Uma mulher veio aqui perguntando se você dormia com o patrão em troca de favores. Eu quase... Gabriel, não, Clara o interrompeu, sentando-se ao lado da mãe e a abraçando. Não vale a pena.
Ela passou a tarde cuidando da família, ignorando as batidas insistentes na porta e os telefonemas constantes. Mas à noite, quando finalmente conseguiu ficar sozinha em seu pequeno quarto, Clara se permitiu chorar todas as lágrimas que havia segurado. Foi então que encontrou o caderno. Seu velho caderno de receitas, esquecido embaixo da cama. Folheou as páginas amareladas, repletas de sonhos escritos à mão. Receitas que havia inventado, combinações que havia imaginado, desenhos de doces que nunca teria chance de fazer. Na última página, encontrou algo que havia esquecido, uma carta que escrevera para si mesma 2 anos atrás, em um momento de desespero similar. Se você está lendo isso, é porque algo deu errado novamente. Lembre-se, seu talento não diminui porque outras pessoas não conseguem vê-lo. Lembre-se, você não está fazendo isso só por você. Lembre-se, desistir é fácil, mas você nunca foi de escolher o caminho fácil. Sua avó dizia que as mulheres da nossa família têm fogo no sangue. Não deixe eles apagarem seu fogo. Clara fechou o caderno, sentindo algo se transformando dentro do peito. Raiva. Não contra Jonathan, não contra os críticos, mas contra si mesma por ter fugido, por ter deixado que outros definissem seu valor. Seu telefone tocou. Era Helena Vance. Clara, querida, você está bem? Dona Helena. Clara começou, mas a voz mais velha a interrompeu gentilmente. Eu vi o artigo. É uma mentira cruel. E sei que você deve estar se sentindo traída. Jonathan me usou. Clara disse, sua voz mais firme que esperava. Não, querida. Jonathan é muitas coisas, mas não é manipulador. Ele é um homem ferido que encontrou em você algo que há muito tempo procurava: autenticidade. O erro dele foi tentar protegê-la sem perguntar se você queria proteção. Clara ficou em silêncio, processando as palavras. Posso te contar uma coisa sobre meu filho? Helena continuou. Quando ele tinha 25 anos, se apaixonou por uma mulher maravilhosa, Isabela. Ela também vinha de origem humilde, também enfrentou preconceitos. Mas Jonathan era jovem, inseguro. Quando a família dela foi atacada pela imprensa, ele não soube defendê-la. Isabela partiu. Disse que não podia viver sendo vista como interesseira. Jonathan nunca se recuperou completamente. O coração de Clara acelerou. Por que está me contando isso? Porque hoje à tarde ele tomou uma decisão. Vai dar uma coletiva de imprensa amanhã. Vai expor tudo, sua própria vulnerabilidade, seus sentimentos por você, e vai desafiar publicamente cada crítico que questionou seu talento. Clara sentiu o sangue gelar. Ele não pode fazer isso. Vai destruir a carreira dele. Vai, possivelmente. Mas desta vez, ele escolheu lutar. A questão é, você vai deixá-lo lutar sozinho? Depois que Helena desligou, Clara ficou olhando para o teto do pequeno quarto. Jonathan ia se expor publicamente por ela. Ia arriscar tudo que construíra. E ela estava escondida em casa, deixando-o enfrentar sozinho os mesmos críticos que a haviam destruído. Levantou-se e foi até a cozinha, onde Gabriel estudava na mesa iluminada pela lâmpada fraca. Gabi, ela disse, você acredita em mim? Ele ergueu os olhos confuso. Como assim? Você acredita que eu tenho talento? Que posso ser confeiteira? Gabriel largou o lápis e a olhou intensamente. Clara, você faz os melhores doces que já provei na vida. Com quase nada você cria magia. Claro que acredito em você. Mesmo que isso signifique enfrentar pessoas poderosas. Mesmo que signifique mais ataques contra nossa família. Gabriel se levantou e segurou as mãos da irmã. Desde que me entendo por gente, você luta por nós. Trabalha dobrado, sonha baixo, se sacrifica. Pela primeira vez, você tem a chance de lutar por você mesma. E se você não lutar, quem vai? Dona Rosa apareceu na porta da cozinha, atraída pelas vozes. Mãe, Clara disse, eu posso trazer mais problemas para nós. Dona Rosa se aproximou e tocou o rosto da filha com ternura. Filha, eu passei a vida limpando a casa dos outros, sendo invisível. Não quero que você seja invisível também. Se esse homem acredita em você,
Se você acredita em si mesma, então nós vamos enfrentar juntas o que vier. Clara sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez não eram de derrota. Eram de determinação. Passou a madrugada planejando. Se Jonathan ia se expor publicamente, ela não deixaria que ele fizesse isso sozinho. Mas não ia apenas aparecer, ia provar de uma vez por todas que seu talento era real. Às 5 da manhã, Clara estava vestida e pronta. Pegou seu caderno de receitas e uma pequena mala com seus poucos ingredientes especiais. Não ia apenas para a coletiva de imprensa, ia para a luta de sua vida. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10 da manhã no salão principal do Elegância. Clara chegou às 9, entrando pela cozinha, onde encontrou um ambiente tenso. Jonathan estava no escritório, ensaiando o que diria, enquanto Helena organizava os últimos detalhes com a assessoria de imprensa. Clara, e Helena exclamou ao vê-la. Que bom que você veio. Onde está Jonathan? Preparando o discurso que pode acabar com sua carreira, Helena respondeu com preocupação. Ele está determinado a defendê-la publicamente, mas Clara não esperou a frase terminar. Dirigiu-se ao escritório e bateu na porta. Entre! Veio a voz cansada de Jonathan. Ele estava de pé diante da janela, de costas para a porta. Quando se virou e a viu, sua expressão passou por surpresa, alívio e algo que parecia dor. Clara, você não deveria estar aqui. Vai ser um massacre. Eu sei, ela disse, fechando a porta atrás de si. Por isso vim. Você não vai enfrentar isso sozinho. Jonathan se aproximou, seus olhos buscando os dela. Eu nunca quis te machucar. A ajuda da minha mãe foi um impulso desesperado. Eu vi você quebrando e não consegui ficar parado. Mas não foi planejado, eu juro. Clara estudou seu rosto, vendo a sinceridade misturada com medo. Eu acredito em você. Mas agora não importa mais o que aconteceu. Importa o que vamos fazer daqui para frente. Nós. E ele perguntou, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. Se você está disposto a arriscar tudo por mim, então eu estou disposta a lutar ao seu lado. Às 10 em ponto, o salão estava lotado. Victoria Mendes ocupava a primeira fila, ladeada por outros críticos gastronômicos. Repórteres de vários veículos apontavam câmeras e microfones. O ar estava carregado de expectativa hostil. Jonathan subiu ao pequeno palco montado para a ocasião, seu rosto uma máscara de determinação controlada. Damas e cavalheiros, começou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Estou aqui para esclarecer algumas mentiras que foram publicadas sobre os eventos de anteontem. Ele respirou fundo. Clara Alencar não foi parte de nenhum experimento social. Não foi uma encenação publicitária. O que aconteceu foi algo muito mais simples e muito mais raro. O reconhecimento de um talento genuíno que estava sendo desperdiçado em função de preconceitos sociais. Victoria Mendes se levantou. Senhor Vance, o senhor espera que acreditemos que uma lavadora de pratos sem formação pode competir com confeiteiros profissionais? Espero que julguem pelos resultados, Jonathan respondeu firmemente. Mas mais que isso, espero que questionem por que o talento só é válido quando vem acompanhado de certificados caros e sobrenomes importantes. Isso é ridículo, outro crítico exclamou. A gastronomia tem padrões por uma razão. Foi então que Clara apareceu, empurrando um carrinho com ingredientes e equipamentos básicos. O salão explodiu em murmúrios. Senhores críticos, Clara disse, sua voz tremendo inicialmente, mas ganhando força. Vocês questionam meu talento baseado em minha origem. Que tal questionarem baseado no que posso criar? Ela posicionou o carrinho no centro do salão, diante de todos. Vou preparar uma sobremesa agora, aqui, sem truques, sem ajuda. E vocês podem julgar não por quem eu sou, mas pelo que faço. O silêncio era absoluto. Clara começou a trabalhar, suas mãos separando ingredientes com precisão. Chocolate, ovos, açúcar, frutas frescas. Cada movimento era observado por dezenas de olhos críticos. Enquanto trabalhava, falou. Meu nome é Clara Alencar.
Sou filha de uma diarista e irmã de um futuro engenheiro. Aprendi a cozinhar por necessidade e desenvolvi minha paixão pela confeitaria observando, estudando, praticando com o pouco que tinha. Ela montou uma sobremesa delicada, um petit four multicamadas com mousse de chocolate, compota de frutas vermelhas e cobertura espelhada. Cada elemento foi executado com perfeição técnica que silenciou mesmo os críticos mais ferrenhos. Vocês podem questionar minha formação. Clara continuou, finalizando a decoração com flores comestíveis. Mas não podem questionar minha dedicação, minha paixão, o meu direito de sonhar. Ela ofereceu a sobremesa primeiro a Victoria Mendes. A crítica hesitou, mas sob o olhar de todos, provou. Sua expressão se transformou lentamente, de ceticismo para surpresa, de surpresa para algo que parecia respeito relutante. É excepcional, ela admitiu a contragosto. A técnica é impecável. Jonathan desceu do palco e se posicionou ao lado de Clara. Clara Alencar tem um talento que transcende qualquer preconceito. Mas mais que isso, ela me ensinou algo que eu havia esquecido, que o valor de uma pessoa não está em sua origem, mas em seu caráter e dedicação. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando com uma emoção que fez o coração de Clara acelerar. E me ensinou que o amor verdadeiro não reconhece classes sociais ou convenções. Clara, você iluminou minha vida de uma forma que eu não sabia ser possível. O salão explodiu em flashes e exclamações. Jonathan havia declarado publicamente não apenas sua defesa profissional, mas seus sentimentos por Clara. Eu te amo, ele disse, pegando suas mãos ainda sujas de chocolate. E se você me permitir, quero construir um futuro onde seu talento possa florescer completamente. Clara sentiu lágrimas nos olhos, mas desta vez eram de pura felicidade. Eu também te amo, ela respondeu, sua voz carregada de emoção. E aceito enfrentar qualquer desafio ao seu lado. O beijo que se seguiu foi fotografado e filmado por dezenas de câmeras, mas para Clara e Jonathan, o mundo havia desaparecido. Existiam apenas eles dois, e a promessa de um futuro construído sobre amor verdadeiro e respeito mútuo. 6 meses depois, Clara inaugurava sua própria confeitaria, Doces da Clara, financiada por Jonathan, mas dirigida inteiramente por ela. Gabriel havia conquistado uma bolsa integral para engenharia, e Dona Rosa finalmente pôde se aposentar das faxinas. O casamento estava marcado para o próximo verão, em uma cerimônia que prometia unir não apenas 2 pessoas, mas 2 mundos que aprenderam que o amor verdadeiro não conhece barreiras. A história de Clara provou que talento e determinação podem superar qualquer preconceito e que, às vezes, os sonhos mais impossíveis se tornam realidade quando temos coragem de lutar por eles. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Clara Alencar os tenha tocado profundamente. Sua história nos lembra que o verdadeiro valor não está na origem, mas na coragem de perseguir nossos sonhos. Para continuar esta viagem emocional, preparamos uma seleção especial com histórias igualmente inspiradoras sobre superação e amor verdadeiro. Encontrem-na clicando ao lado esquerdo da tela. Se a história de Clara aqueceu seus corações, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Todos os dias trazemos narrativas únicas que celebram a complexidade e a beleza da vida humana. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês nos comentários para compartilhar suas próprias histórias de superação.